Então a gente já falou que existem os tipos binários, os tipos booleanos, os tipos inteiros, os tipos reais, o char, que não é utilizado no JavaScript, mas ele existe, e os textos, que são strings, que são listas de caracteres de chars. E no final do todo, quando isso é compilado, isso vai virar hexadecimal e vai ser processado de forma binária. Então, no final das contas, todos os textos que a gente escreve da linguagem, eles vão virar zeros e uns lá dentro dos pulsos elétricos, e é assim que o computador consegue saber o que é o que. Aí, obviamente, tem várias outras informações importantes no meio desse processo, né? Não é tão simples quanto a explicação que eu tô dando aqui, é um pouco mais complexo que isso, mas obviamente que meu papel aqui nesse momento não é falar do nível de complexidade de todo esse processo até chegar no pulso elétrico lá do dispositivo de hardware. E aí a gente vai começar a entender que essas variáveis, elas vão ser fundamentais para qualquer linguagem de programação. Todas as linguagens de programação do mundo têm variáveis, têm constantes. Toda linguagem de programação do mundo, ela precisa de ter uma forma de conseguir armazenar dados, trabalhar esses dados. É a forma como o computador entende inputs e outputs, ok? A primeira coisa que você aprende quando você chega na faculdade de ciência da computação, pelo que eu lembro assim, né, é que o computador ele funciona basicamente entre entradas e saídas de dados, inputs e outputs, ok? O que seria o input? Seria o nosso teclado, o nosso mouse. Você pode ter uma câmera igual eu tô aqui. Isso aqui é um input de dados, né? A câmera ela tá captando a imagem, tá mandando para o meu computador por meio de um cabo. Então ela tá imputando um dado, que é um dado bem mais complexo e tal. O teclado é um dado super simples, são teclas, né? Você aperta essas teclas viram pulsos elétricos. Esse pulso vai para a porta USB. O meu computador, ele tem um driver que vai conseguir ler essas informações de input e conseguir transformar isso em informação que o sistema operacional vai entender. E por fim, o sistema operacional vai pegar a tela que está ativa, que no meu caso aqui é o Visual Studio, e do Visual Code, né? E ele vai falar, ó, recebi uma letra. Digita essa letra aí no seu editor. É assim que é o processo de input. E você tem vários outros tipos de input. Você pode ter uma mesa de áudio, você pode ter um microfone, né? São dados que estão entrando para dentro do ecossistema. O que é um dado de output? O meu monitor é um output. Eu tenho um monitorzinho que fica em cima da minha câmera que eu me vejo, né? Que também é um output. A caixa de som do meu computador é um output. É tudo que o computador está externalizando de informação visual, auditiva, até a impressora é um output e tudo mais. Hoje em dia é muito mais complexo você falar de input e output, né? Porque às vezes você tem uma informaçãozinha dentro da Stream Deck que é um output visual, né? Uma mini telinha de LED. Se eu mostrasse aqui a minha mesa, eu tenho uma mesa de som que tem vários caixinhas e tal. Então é justamente essa entrada e saída de dados ali o tempo todo, tá? Então, inputs, outputs. Na prática, independente da forma como entra essa informação, no final ela vai sair do mesmo jeito. Ela vai sair em formato binário. E aí o dispositivo que está recebendo essas informações, como pulsos, né? Ela precisa decodificar esses pulsos em formatos que sejam palatáveis para cada um dos dispositivos. Então, quando a gente está falando de uma caixa de som, esse pulso elétrico que ele recebe ali são ondas, né? São ondas que vão gerar ações nas caixas de som, né? Expansão e contração da caixa de som que vai gerar o som. No caso do monitor, também são ondas de frequência. Tanto é uma onda mais complexa, né? Uma onda que vai identificar a coloração e a posição do pixel. Enfim, é bem complexo explicar isso de uma forma só explicando sem uma imagem e tal. Mas é basicamente isso que no final do processo acontece. E os monitores, eles têm uma alta taxa de absorção de informação. Por isso que a gente precisa de uma placa gráfica, por exemplo, para conseguir ter uma renderização
de qualidade no monitor grande ou no monitor 4K, né? Não adianta você ter um monitor 4K com uma placa de vídeo que não tem suporte a 4K, porque a quantidade de informações que uma imagem 4K passa é muito grande. E aí você falaria assim, tá, André, mas o que que uma imagem é? O que que é um vídeo, por exemplo? Se vocês já tiveram uma curiosidade maluca de tentar abrir uma imagem, por exemplo, num bloco de notas, né? Vamos pegar aqui uma imagem qualquer. Deixa eu selecionar uma imagem aqui para a gente conseguir ver isso claramente. Eu vou pegar aqui um ícone do projeto do É Nosso, tá? Vocês devem estar vendo aí na tela esse íconezinho aí de 32 por 32. E aí eu vou mandar... quando eu clico aqui em editar, ele me abre no Paint, né? Que aí já é uma forma de eu conseguir editar. Mas eu vou pedir para o Windows abrir isso daqui no bloco de notas, tá? Você consegue vir aqui e abrir no bloco de notas. E aí, olha só que interessante, ó. Perceberam que isso daqui é um monte de caractere muito louco, né? Algumas coisas dá para entender, outras coisas não dá para entender. Então, isso daqui é o que de fato é o código do arquivo, é o código dessa imagem. Então essa imagem, na sua essência, por trás dos panos, ela é um texto, beleza? É um texto difícil de conseguir entender, porque isso aqui está codificado. Ele está codificado no formato PNG. O PNG é um dos possíveis formatos de imagem. Nativamente, o nosso sistema operacional ele tem forma de conseguir ler esse código aqui e transformar isso numa imagem visual para o monitor. Mas na prática, isso daqui, quando ele é enviado para a placa gráfica, obviamente que hoje em dia é mais moderno, é um pouco diferente disso daí, mas no passado, essa informação aqui do PNG, ele passava por um nome de um cara que a gente chama de transpiler. Ele vai ler esse código e ele vai gerar o binário que a placa de vídeo vai entender. Hoje em dia, as placas de vídeo mais modernas, elas são tão fodas, vamos dizer assim, né? Que ela já tem nativamente dentro das placas chips que conseguem ler arquivos complexos como esses de PNG. A placa de vídeo, se você for olhar a estrutura de complexidade dela, ela tem tantos subdispositivos ali que ela consegue ler scripts. Você consegue fazer scripts complexos, igual utilizando uma linguagem de programação, e mandar para a placa de vídeo, que é o chamado shaders. Os shaders são scripts que você escreve nessa linguagem de shader e a placa de vídeo entende como ela precisa processar a imagem. E dentro das placas de vídeo é como se tivesse uma espécie de um Photoshop lá, que ela consegue mexer na imagem, ela consegue deixar borrado, ela consegue deixar preto e branco, ela consegue fazer uma série de tratativas em tempo real de imagens em 4K, imagens super grandes, utilizando justamente esses dispositivos, esses componentezinhos, esses chips especializados para isso. Por isso que uma placa de vídeo, né, de boa qualidade, como uma 3080, uma NVIDIA mais de alto escalão aí, ela é tão cara, porque quanto mais dispositivos ali, né, quanto mais quantidade de dados ela consegue trafegar, mais coisas precisam ser incluídas dentro da placa. E aí você percebe uma evolução, né, dessas placas de vídeo. Antigamente as placas de vídeo eram um negocinho pequenininho assim. Agora é um trambolho desse tamanho com 2 camadas de cooler atrás, cooler na frente e tudo mais. Eu não tenho alguma placa aqui para poder mostrar efetiva na mão aqui, né? Mas é um trambolho gigantesco, uma placa de vídeo é um trambolho gigantesco, cheio de dispositivos justamente para conseguir atender toda essa demanda de um processamento mais bruto e em grande quantidade de dados também. E aí, por que eu tô falando dessa brincadeira aqui? Porque no final do processo, a gente vai sempre cair em 2 tipos básicos, né? Números inteiros e binários. E dependendo do dispositivo que a gente está falando, esse número, ele vai ser, esse binário, ele sempre é o padrão, né? O inteiro, ele no final vai ser convertido para binário por algum dispositivo ali que faz essa conversão. E obviamente não é inteiro decimal, que é também uma diferença que a gente precisa ter na nossa cabeça. Números de 0 a 9 são números decimais, né? Então aqui pode ser decimal, né, dec, ou hexadecimal.
Quer fazer um exercício bacana de entender um pouco mais sobre essa diferença de decimal e hexadecimal? Se você abrir a calculadora do Windows, tá? Aqui eu estou usando a calculadora do Windows, padrãozão, beleza? Você pode vir aqui nessas 3 setinhas aqui e você vem aqui e bota aqui, ó, programador, ok? Programador, você tá vendo aqui que ele bota aqui, ó, hexadecimal, decimal, octonal e binário. Se eu colocar aqui um número qualquer, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 1989, que é o ano que eu nasci. O número 1989, em hexadecimal, ele é esse número aqui, ó, 7C5. O número octonal é outro número aqui, e o número binário é esse aqui, ó, 011, blá, 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 blá. O que é interessante de você entender, né? O hexadecimal, ele consegue armazenar uma informação em menos caracteres, por isso que ele foi escolhido como a forma padrão de armazenamento da maioria dos dispositivos. O número binário, ele é zeros e uns. Então, quando eu quero passar para um dispositivo como processador o número 1989, eu preciso fazer isso aqui, ó. Então, perceba, os números binários, eles são sequências de 4 números espaçados, e aí esses 4 números, eles podem conter uma parte dessa informação. Como é um número grande, eles são uma sequência de 3 casas com 4 caracteres. Isso aqui no final vai se refletir num pulso elétrico, né? Que vai ser hiato, manda, para e por aí vai, né? 0 ele para o envio da energia, 1 ele envia energia. E aí como é que o computador consegue entender quando que começa uma informação e termina outra? Isso é super interessante, tá? Quando a gente olha um texto aqui corrido, né, seja no Word e tal, a gente não consegue ver, mas a cada término de linha, né, quando você passa de uma linha para outra aqui, você tem um caractere que determina o break line, que se chama /n, ok? Isso aqui é um binário que vai determinar aonde a linha começa e aonde a linha termina. Então, normalmente, quando você abre um texto, ele vai estar lá sempre com esse caractere que fica invisível aqui, que é as quebras de linhas. Então, o editor gráfico, que é esse editor aqui do VS Code, ele não mostra as quebras de linha de forma com o código ali daquela quebra de linha, mas ele tem essa quebra de linha para falar o que é onde uma linha começa e onde uma linha termina. E isso, quando é passado para o compilador, para o interpretador, para poder gerar os binários, a gente também tem essa informação sendo enviada para os processadores, para a memória, para todos os outros dispositivos, para o dispositivo conseguir entender aonde começa e termina uma informação. Porque você é um tripão, né, de bytes ali, é uma linha, como se fosse uma fita com um monte de 0 e 1. E aí, como é que o computador consegue entender aonde começa e termina? Justamente a gente precisa ter uma forma de break, né? É uma forma de quebra para conseguir esse dispositivo entender que aquela informação até ali era a informação de um número e por aí vai. E explicar isso de forma prática é muito difícil. A gente teria que olhar uma linguagem de baixo nível lá, escrever essa linguagem de baixo nível. Faz muitos anos que eu não mexo com linguagem de baixo nível, mas se você tem interesse de mexer em Arduino, em dispositivos que são mais perto de máquina, você vai precisar, obviamente, entender um pouco mais sobre essa questão de armazenamento de memória, né? Como é que você faz para poder tipificar um tipo específico mais rudimentar de dados, e aí você provavelmente vai ter que utilizar bibliotecas de conversão de binário para hexadecimal, de hexadecimal para char, e por aí vai. E é por isso que eu evito bastante de utilizar linguagens de baixo nível, porque é mais chato, né? Não é que seja difícil, mas é um pouco mais chato de você escrever. E eu prefiro linguagens que estão um pouco mais a nível de abstração, vamos dizer assim, um nível mais alto de abstração, como é o caso do JavaScript. Tá bom, André. E aí a gente chegou num momento que depois disso daqui, a gente vai entrar em o que eu conheço, né? Eu não sei se esse é o termo correto da ciência da computação, mas que são os tipos complexos. Beleza? O que vem a ser tipos complexos? E aí eu até defini isso aqui naquele vídeo introdutório ali, falando sobre tudo que a gente vai falar.
Tipos complexos, a gente vai falar sobre listas, objetos, e aí dentro de objetos a gente vai ter funções, a gente vai ter uma série de outras tipos complexos. O que vem a ser tipos complexos? É porque eles não se resumem a um dado que é simples. Ele pode ser uma estrutura que envolve várias variáveis, como são o caso dos objetos, que podem conter subrrotinas, funções e tudo mais, que o computador ele não entende o raw desse negócio, né? Ele não entende a informação crua, ela precisa ser passada por um processo de execução e entendimento para que esses dados sejam processados, ok? E aí, nesses tipos complexos, eu vou falar nos próximos vídeos. Agora, por enquanto, eu acho que até o vídeo ficou bem longo, né? Essa explicação ficou bem longa. Mas esses caras aqui é tudo que a gente precisa saber para a gente começar a falar sobre sintaxes. E sintaxes é um tema muito complexo. Para mim, é o tema mais complexo da programação. Entender os operadores lógicos, entender como é que se forma a sintaxes. Só que, ao mesmo tempo que é bem complexo, é a parte mais importante da programação. No meu entendimento, se você consegue entender expressões regulares, operadores lógicos e consegue formular sintaxes morfológicas, sintaxes complexas de forma natural, de forma que o seu cérebro ele já assimilou as informações de um tal nível de abstração que você não precisa mais tanto pensar se aquela sintaxe que você está escrevendo ela está correta ou não, você já está com, sei lá, 60%, 70% do entendimento de lógica computacional bem definido dentro da sua cabeça. E todo o resto que vem depois disso é complementar ao entendimento. Condicionais depende de sintaxe, os loopings dependem de sintaxe, os loopings eles vão depender de sintaxe e variáveis, os condicionais também dependem de variáveis e de sintaxe. Os operadores lógicos eles dependem de variáveis. É por isso que num primeiro momento a gente vai dar uma pincelada sobre sintaxe no próximo vídeo. Depois a gente vai entrar em operadores lógicos para conseguir complementar o entendimento de sintaxe, porque sintaxe é muito complexo. A gente vai começar a falar de sintaxe no próximo vídeo e provavelmente a gente vai continuar falando de sintaxe até o último vídeo. E eu não sei se vocês vão conseguir sair desses vídeos com pleno entendimento, porque de fato é um tema muito complexo. E outra coisa que eu acredito, né, é que vocês vão precisar de ter prática para conseguir analisar sintaxes complexas e conseguir entender o que elas estão fazendo de fato e saber identificar se elas estão com problema ou com erro ou não, se elas estão chegando ao resultado que vocês precisam que elas cheguem. Então, num primeiro momento, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa explicação tenha aberto um pouco a visão de vocês com relação a como os computadores entendem as variáveis. De novo, como eu falei, meu papel aqui não é estar explicando a linguagem de programação, mas sim o conceito por trás do como que o computador entende tudo isso que a gente está escrevendo aqui. A grosso modo, obviamente que sugiro que quem tenha mais interesse aí parta por uma análise de material mais apurado, né, mais acadêmico com relação a esse tema, para conseguir ver todas as possibilidades e tudo mais. Mas a grosso modo isso aqui é o básico do básico de variáveis para a gente conseguir ter os próximos passos, beleza? Então, se estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima aí, valeu!